E vem conferir a crítica do filme Baby Girl. E aproveitando que estamos chegando perto do Oscar, eu estou a cada vez mais aqui no canal trazendo filmes que estão indicados ao Oscar. Claro, eu estou esperando eles lançarem no Brasil para mim poder consumir e a partir daí trazer a crítica para o canal. E recentemente chegou no cinema o filme Baby Girl, que está concorrendo a algumas categorias do Oscar, inclusive melhor filme. Filme esse que é dirigido pela Halina Degin e é uma diretora que chamou muita atenção no ano retrasado quando ela lançou o filme de terror Morte, Morte, Morte. Eu sei que muita gente gosta muito desse filme, mas eu admito que Morte, Morte, Morte não é um filme que é do meu agrado. Eu acho a ideia muito boa e o final muito criativo, mas o filme em si não conseguiu me engajar, apesar de achar que tem um ótimo elenco e ótimas ideias. Então eu não fiquei tão empolgado por Baby Girl. Tanto que eu tenho certeza que se não concorresse ao Oscar, talvez eu só visse esse filme muito tempo depois. Mas eu fui assistir e o filme tem coisas muito positivas. Acho só um filme de mediano para alto, mas não achei um filme ruim. Achei a ideia muito boa, a execução mediana e o final um pouco complicado. Inclusive, eu acho que o final desse filme é aquele final que vai gerar muita discussão de quem vai gostar do final com quem não vai gostar. Isso até certo ponto é bom, porque é o que eu sempre falo. Pra mim, pra arte ser boa, ela tem que incomodar de certa forma. Se a arte não incomoda, ela vai virar aquele filme que ninguém vai discutir. Vai virar aquele filme que a pessoa vai assistir, sair do cinema e não mencionar mais ele. Então, o final, ser discutível, ter uma divisão de quem gosta ou não é interessante. Mas bom, vou começar falando das coisas que eu gostei muito no filme, que seria a Nicole Kidman e o Harry Dixon. Principalmente a Nicole Kidman. A Nicole Kidman está excelente no filme. Inclusive, falar que a Nicole Kidman está excelente também é chover no molhado. Afinal, a sua carreira é sempre de muitos mais altos do que baixos. Ela pode fazer filmes até ruins, mas ela sempre está muito bem. E aqui ela consegue passar perfeitamente tudo que a sua personagem tem que ter, que seria ela na empresa, uma mulher forte, independente, um exemplo para as mulheres que trabalham com ela, mas que ao mesmo tempo, por ela ter que manter esse padrão na frente da sociedade, ela acaba reprimindo seus desejos. Tanto que você pode ver, a primeira cena do filme é a personagem da Nicole Kidman transando com seu marido. A partir daí, ela parece estar muito feliz, mas ela percebe que ela não está satisfeita com aquilo. Então ela tem que ir para outro lugar, realizar os seus desejos. Por que ela tem que fazer isso? Ela tem que fazer isso na primeira cena, porque já é um resumo do que vai ser a discussão do filme. Porque a sociedade não deixaria ela fazer o que ela está fazendo. Então ela tem que meio que fazer algo escondido. E o filme mostra isso ao longo de toda a sua duração. Como ela é alguém que, por a sociedade colocar ela num patamar tão alto, ela tem que seguir aquele padrão que a sociedade pede dela, tanto em relação a poder na empresa, tanto em relação a um poder materno dentro da família e também na parte visual. Tanto que tem uma cena que ficam brincando com ela sobre como ela ficou estranha por fazer algumas cirurgias plásticas. Mas isso também é para ela se manter sempre jovem. É para ela se manter bem com ela. Parecer que ela sempre vai ser aquele rosto da empresa. Então a personagem é muito interessante. Ela é muito complexa, mas ela é muito bem trabalhada. Porque o roteiro trabalha muito bem a personagem. Eu acho ela realmente uma ótima personagem. E a atriz está muito bem. A Nicole Kidman está muito bem. E o mesmo vale para o ator Harry Dixon, que eu acho o ator melhor do que o personagem em si. O ator tá bem, o ator consegue fazer o que o personagem precisava, que é ser alguém que tem um comando da relação e tem um comando da situação, mas eu acho que o roteiro quis passar um pouco aquela ideia de você não conhece com quem você fala, que seria a ideia de ele, a certo ponto, mesmo parecendo alguém ser muito legal, muito gente boa, ele vai dominando a vida daquela mulher. O roteiro tenta colocar isso, mas eu não senti que ele conseguiu trabalhar bem isso ao longo do filme. O ator passa exatamente o que o personagem precisava, um olhar meio de terror em certo ponto, quando você vê ele e vê que ele parece alguém que todo mundo gosta, mas ao mesmo tempo ele parece ser uma ameaça iminente. O ator consegue passar isso. O roteiro começa muito bem apresentando ele, mas algumas escolhas narrativas não me agradam. Algumas escolhas visuais eu acho que funcionariam muito melhor se fossem trabalhadas mais no subtexto. Algumas mensagens, principalmente no final, jogam muito na sua cara. É quase a diretora falando, eu quero muito que vocês entendam o que eu tô falando. Então a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar visualmente.
falta um pouco daquele subtexto de você deixar o público interpretar. Isso faz falta, isso incomoda no final, que eu vou falar mais pra frente, mas também no personagem dele, que falta alguma camada em certos pontos. Até na hora que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o personagem, a gente acaba faltando um pouco isso. Acaba faltando um pouco dessa ideia que eu acho que outros filmes, que inclusive estão concorrendo ao Oscar, essa coisa de relações tóxicas, funcionam muito melhor. Então o ator é bom, o personagem ele é interessante, legal é difícil porque o personagem não é, mas quando você vê ele é interessante, com boas ideias, mas uma execução um pouco travada que vai se perdendo ao longo do caminho. O bom é que os dois têm química, Nicole Kidman e o Harry Dixon têm química, então acaba fazendo com que você se prenda ali. Inclusive, eu acho que o filme, como eu falei, ele começa muito bem, só metade. Eu acho que aí já vai dividir um pouco quem vai gostar do filme ou não, e o final é um pouco decepcionante pra mim. Porque o começo ele é muito promissor, ele apresenta na mesa ótimos atores, ótimas ideias, e consegue apresentar muito bem os personagens. Só que quando chega na metade do filme e tem que desenvolver essas ideias, eu acho que já divide muito. Tem ideias que são muito boas e tem ideias que eu acho que elas não funcionam tão bem ao longo do filme. Eu acho que tem algumas ideias que o roteiro tem uma possibilidade, mas ele não consegue. Porque para algumas ideias ele teria que explorar um pouco mais a família e os personagens secundários. E isso eles não fazem. Se o filme fosse inteiro assim, tudo bem, focado só nos principais ali, no Harry Dixon e na Nicole Kidman. Mas quando você pensa que tem alguns pontos que o final era importante ter uma ligação com a família como um todo, eu senti um pouco de falta. Eles aparecem como uma vírgula pro filme. Eles aparecem para dar camada e mais estofo pra personagem da Nicole Kidman. Eu queria que ela tivesse a sua história secundária, não só passar por cima. A gente entende o que tá acontecendo, mas falta algo. Tem coisas boas de novo na metade do filme. O filme é muito bem dirigido, a fotografia é maravilhosa. Eu também gosto bastante da trilha sonora, mas na parte do roteiro, de conhecer mais personagens secundários, na hora que o filme precisa dar um ponto a mais, você vê alguns problemas. E tem algumas escolhas que até em relação a como eles se relacionam no trabalho e tal, que também me incomoda muito. Aí até a direção falha um pouco aí, mas o roteiro também falha. E aí o final do filme, que era pra ser aquele final que era pra você realmente refletir sobre aquilo. Inclusive, eu acho que esse filme, na minha visão, era pra ele ter um final pessimista. É um final triste até se você parar pra pensar. Ele é um final triste como ele termina. Mas se parar pra pensar, ele é um final bem... Ele podia ser mais pessimista. Pra mim o final tinha que ser muito abaixo de tudo aquilo. Tinha que ser realmente a desgraça que aconteceu com tudo aquilo. Para as consequências realmente terem consequências. É um final triste, se parar pra pensar como ele terminou. Mas mesmo assim, eu acho que o final poderia ir mais a fundo. Ser mais depressivo, para deixar mais forte a história. E que os atos tenham realmente consequências fortes na vida de todo mundo ali. Senti um pouco de falta disso. No fim, é um filme bom, com uma boa discussão, uma boa mensagem, e que eu acho que todo mundo deveria assistir, porque realmente, assistindo esse filme, talvez você tenha coragem de discutir sobre assuntos. E também mostra uma coisa muito importante, que é as pessoas deveriam não ter vergonha de ser quem elas são. Elas deveriam realmente colocar seus desejos pra fora, se for desejos, obviamente, certos. Porque às vezes aquilo pode te consumir a um ponto de estragar a sua vida. Essa mensagem é forte e poderosa, mas o filme ainda poderia ser muito melhor pra mim. Concluindo, Baby Girl é um filme que tem ótimos atores, um começo muito promissor, um meio que não é dos melhores, mas o final acabou me decepcionando. É um filme que vale a pena pela discussão e por como ele apresenta e pelas atuações, mas eu ainda acho que o roteiro poderia ser melhor. Eu sei que as pessoas amam essa diretora, mas ela ainda não me conquistou, porque o Morte é um filme que eu não gosto, e Baby Girl é um filme de mediano pra alto. E por isso que eu fecho Baby Girl com uma nota 6,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Baby Girl? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.